Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Estamos lendo e comentando sobre as parábolas de Jesus e estamos nas parábolas de Mateus 25. Falamos sobre a parábola das 10 virgens, falamos sobre as parábolas dos talentos e hoje vamos falar da parábola das ovelhas e dos bodes. E eu confesso a vocês que essa é uma parábola, para mim, pessoalmente, muito impactante. Foi essa parábola que mudou toda a minha maneira de pensar vida cristã, o propósito de Deus, o Evangelho. Essa é uma parábola que realmente mexe com a gente. Eu gostaria de ler e fazer os comentários. Mateus 25, verso 31 até 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e hospedaste-me. Estava nu, e me vestistes. Estive enfermo, e me visitastes. Preso, e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo que quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitastes. Então esses também lhe dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Impressionante essa parábola e a explicação que Jesus nos dá e como ela realmente mexe com o nosso entendimento com respeito ao Evangelho. Por influência da própria igreja, das denominações que eu frequentei, né, eu sempre entendi, né, como acho que todo religioso entende até hoje, que o cristão, o crente, aquele que crê em Deus, ele serve a Deus em torno da pregação, né? Trazer pessoas para a igreja, apresentar a Jesus de uma forma teórica, né? Doutrinal, reunir os crentes num lugar, num templo, ou num lugar para adorar, cantar, louvar a Deus. E muitas vezes nosso entendimento, né, de ser cristão, de servir a Deus, de adorar a Deus, gira em torno da vida da própria igreja, né, da própria comunidade de fé.
E a nossa relação com os que estão de fora é trazê-los para dentro. E a vida, isso vai. Nós vamos dedicando a nossa vida a isso, a ir às reuniões. Às vezes, muitos de nós, como aconteceu comigo, se sentiu chamado por Deus para servi-lo, e assim me tornei pastor, né? Fui ordenado pastor, fui pastor de uma igreja. E durante muito tempo reuni pessoas, né? Mesmo depois que eu saí da denominação, eu reunia pessoas na minha casa, pregava para elas, e a gente cantava louvores. Mas, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o que vai fazer a diferença no último dia não foi se nós tínhamos a teologia certa ou tínhamos a explicação dos detalhes da doutrina certa, né? Se fomos batizados, se frequentamos igreja, se entendíamos ou não a predestinação, livre-arbítrio, aquelas coisas todas que os religiosos se preocupam, mas a diferença vai ser a nossa relação com o nosso próximo, justamente com aqueles que estão de fora, justamente com aqueles que estão com fome, com sede, nus, enfermos, estrangeiros, aqueles que estão presos. E a nossa relação com esses como sendo com Jesus. É interessante, a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. E muitas pessoas pensam que Deus está no culto, no templo, no culto, aqui ou ali. Mas, quando Jesus subiu aos céus depois de ter ressuscitado, diz a Bíblia que ele derramou o seu espírito. Está lá em Atos. Mas se nós formos ler aquela promessa do profeta Joel, não no livro de Atos, mas lá no livro do profeta Joel, lá diz que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Isaías viu a glória de Deus sobre toda a terra. E uma das coisas que mais me impressionou, quando Deus abriu o meu entendimento, é que quando a Bíblia diz que toda lei se cumpre e amará o teu próximo como a ti mesmo, e se você lê isso juntamente com a profecia de Joel, com o que aconteceu em Atos, com essa parábola de Jesus aqui em Mateus 25, você compreende que o Espírito Santo em nós nos capacita a ver Jesus naqueles justamente que estão necessitando de serem acolhidos, estão necessitando do amor de Deus, estão necessitando do nosso serviço. Isso me fez entender que o serviço a Deus, o serviço que agrada a Deus, que Deus espera de nós, é justamente alimentar os famintos, saciar os sedentos, vestir os que estão nus, acolher os que estão excluídos, visitar os que são presos. E aquilo que realmente Jesus fazia quando esteve na Terra. Jesus não se preocupou com poder, como a religião hoje, o que se chama igreja hoje. Isso é um fenômeno no mundo inteiro e tem a ver com apostasia, esse desejo de poder, de estar com os políticos, os governantes, de tentar chegar ao poder, a busca de riquezas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Né? O que eles chamam de voz profética para a igreja, na verdade, é uma voz falso profética. É engano. Porque o Evangelho é aquilo que Jesus viveu quando veio na Terra. E você não vai ver Jesus com os poderosos, com os governantes, andando com os que tinham poder. Você vai ver Jesus justamente andando com aqueles que tinham fome,
que tinham sede, que estavam nus, que estavam enfermos, que estavam excluídos, que estavam presos. Aqueles que o mundo rejeitou, aqueles que foram excluídos, né, dessa dinâmica que envolve o mundo, né, busca de poder e riqueza. Essa é a grande característica do mundo. Né? Quando eu entendi que mundo é isso, a religião diz que mundo é beber uma cerveja, diz que mundo é ir numa festa, que diz que mundo é andar, ir num campo de futebol, que mundo é aquilo que os que estão fora da igreja fazem. Né? Para eles, o mundo é assim, que não é a igreja, é mundo. Mas o que a Bíblia chama de mundo é uma ordem que gira em torno de busca de poder e riqueza. O mundo é justamente esse espírito que nasceu com o egoísmo humano, que é o pecado, esse desejo de ser mais que os outros, esse desejo de ter riqueza e poder. Todo esse é o espírito que está no mundo. E é isso que a Bíblia diz que nós não devemos amar, que nós não devemos buscar e que nós devemos nos afastar. Mas o mundo não são as pessoas, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, referindo-se às pessoas, de tal maneira que enviou seu Filho. E ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em algum lugar Paulo fala, mas como crerão se não forem enviados? Como crerão se não ouviram as boas novas? E as boas novas do Evangelho é que Deus ama os pecadores, que Deus acolhe, que Deus cuida, que Deus cura. E é isso que Jesus fazia. E é isso que faz a diferença. Não é se nós conseguimos ver Jesus num culto. Muitas vezes, né, por causa de toda essa coisa que gira em torno dos dons, né? Porque os dons virou o centro, né, da vida da igreja, desde Corinto isso acontecia. Somos ensinados nas igrejas, e eu até já pensei assim também, que Deus quer que nós reunimos para cantar para Ele, para louvá-lo, para dizer que Ele é grande. Como se Deus tivesse necessidade, né, de ficar ouvindo de nós que nós o amamos, que nós o consideramos grande, que nós o adoramos. E muitas vezes nós pensamos que Deus é assim, ele está lá sentado no trono, ali, depressivo, pensando, será que eu sou amado? Será que eu sou querido? E nós temos que ficar lá enchendo a bola de Deus, né? E cantando e louvando e nos emocionando. E às vezes o culto tem muito disso, né? Daí que vem os cantores gospels e todas essas bandas que fazem a gente pensar que é isso que Deus quer. Ou os pregadores, né? Os grandes pregadores, aqueles que pregam, acham que a vida cristã é ouvi-los. Né? E assim a vida da igreja é uns crentes cantando para outros crentes, uns crentes pregando para outros crentes. E ali toma todo o tempo e nós convidamos as pessoas que estão do lado de fora, que nós chamamos de ímpios, né, a vir para a igreja. Né? Então nós pregamos, falamos de Jesus, mas o nosso objetivo é trazê-los para a igreja. Mas o que Jesus ensina aqui é que a igreja não é aquela que atrai os pecadores para ela, mas é aquela que vai. Vai onde está o necessitado, onde estão os que estão com fome, com sede, que são forasteiros, excluídos, estão enfermos e estão na prisão. E se nós conseguimos ver Jesus nessas pessoas, então realmente nós fomos cheios do Espírito Santo. Não é tanto o dom que mostra que nós temos o Espírito Santo, mas é o amor de Deus. É quando Deus abre nossos olhos e nós vemos que o alvo do amor de Deus são aqueles que o mundo excluiu. Presta bem atenção, você vê esse ensino em toda a Escritura. Essa luta entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. O reino de Deus que Jesus trouxe na pessoa dele,
que se expressa pelo amor, pelo acolhimento, e o reino desse mundo, que se expressa por riqueza e poder. E a gente vê claramente que a apostasia é uma realidade. E não é uma realidade nova, não. Ela vem acontecendo desde lá do final do Império Romano. Não é à toa que lá no livro de Apocalipse, quando se fala do anticristo, aparece o número 666, e naquele tempo que foi escrito era justamente o número do nome de Nero César. Deus já estava mostrando o que iria acontecer em breve, e realmente aconteceu. A união da igreja com Nero César, não com a pessoa específica do Nero, mas com o poder. União da igreja com o Estado. E de lá para cá, o que a gente chama de igreja é o resultado dessa união. Mas para Jesus, a igreja são aqueles que foram salvos por ele, foram cheios do seu espírito, e aqueles que têm a capacidade espiritual de enxergar Jesus no próximo. Presta bem atenção. Isso é o que faz toda a diferença. Hoje, quando você vê muitos líderes religiosos, os olhinhos deles até brilham quando eles estão diante dos governantes. Eles louvam os governantes. Eles prestam culto aos governantes. Eles bajulam os governantes. Eles olham para os governantes, para aqueles que têm poder ou que têm riqueza, com olhos de adoração. Mas eles desprezam os pecadores. Eles acham que esses que estão com fome, com sede, ou preso, estão lá porque merecem. Estão lá porque não fazem parte da igreja. Estão lá porque não têm essa visão coach de sucesso. Estão lá porque não foram escolhidos por Deus. Eu não sei, há muita explicação para eles não verem Jesus. Como também esses aqui não viram, né? Senhor, quando te vimos com fome, não te alimentamos. Eles também falaram isso. E eu vou explicar por que eles não viram Jesus. Porque eles nunca deixaram o mundo. Eles vieram para dentro da religião, vieram para dentro da igreja, aquilo que eles entendiam que é a igreja, o ajuntamento dos crentes. Mas isso nunca entrou no coração deles. E é muito triste isso. Há muitas passagens que diz na Bíblia, né? Que muitos vão chegar para Jesus. Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, fizemos milagres em teu nome. Senhor, expulsamos demônio em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Isso é muito triste. Olha só, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Mas nunca serviram seu próximo. Talvez fizeram isso para chamar atenção para si mesmo, talvez fizeram isso entre eles mesmos, né? Como eu disse, o crente cura o crente prega para o crente canta para o crente. Mas eles nunca conseguiram enxergar Jesus naqueles que estão fora, naqueles que estão necessitados. E é impressionante isso, né? Alguém já disse assim, que a igreja só é igreja quando ela é feita para os que estão de fora. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir o nosso entendimento do que realmente é ser ovelha e não bode. Bode busca as coisas desse mundo, é igual o joio. Parece, mas não é. Porque o que ele busca é o que o mundo busca. Riqueza, grandeza, poder. Enquanto que as ovelhas têm o mesmo espírito de Cristo e vão atrás dos necessitados. Que Deus nos abençoe.